Pois é, vocês não entenderam nada, né? Uma pessoa balançando num balanço assim, de costas. Que estranho, mas é porque no final eu vou revelar quem é essa pessoa misteriosa que está nesse balanço aí maneiro, tá? No início do nosso culto, né? E hoje é dia 26 de julho, bom dia a todos, estamos prestando mais um culto a Deus por aqui ainda, porque a gente ainda está nas nossas casas, no nosso isolamento social, daqui a pouquinho vai melhorar. Tá? Daqui a pouquinho vai melhorar e a gente vai poder se encontrar. Mas enquanto a gente não se encontra, a gente agora vai cantar uma música bem legal. E eu queria que vocês prestassem atenção, porque a Inês e a Isabela que vão cantar. Mas a Inês vai fazer um contracanto depois que é muito legal. Escuta direitinho, vê se vocês não acham que fica diferente. É uma música que eu acho que vocês não conhecem, mas eu queria muito que vocês aprendessem. Ela é muito simples, muito simples. Vamos aprender? Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia, com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Firme vou ficar com a armadura de meu Deus. Vamos aprender essa música que a gente vai cantar mais vezes, tá bom? Agora a gente vai fazer a nossa oração de louvor, que é o início da liturgia do culto a Deus, prestada a cada domingo, onde você não veio para assistir, você veio para participar. E hoje a gente vai ter a participação de uma visitante. De novo, é a Sofia. Sofia, seja bem-vinda ao nosso culto da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Você que é da Igreja Presbiteriana da Praia da Bica. A Praia da Bica fica na Ilha do Governador também. A Praia da Bica é um lugar muito bonitinho. Para quem ainda não foi lá, vai, porque é muito bonitinho. E hoje a gente vai ter a presença da Sofia abrindo o nosso culto com a oração de louvor. Então vamos orar com ela, fazendo assim com as mãos, fechando os olhos para a gente orar com a Sofia. Vamos lá? Meu nome é Sofia, eu sou presidente da UCP, da Igreja Presbiteriana da Praia da Bica. Hoje eu estou aqui para orar uma oração de louvor e agradecimento a Deus. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, abençoe todos que precisam de Ti, abençoe os enfermos. Obrigada por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigada por termos uma casa, um lar, uma família que nos ama, por tudo. Obrigada pela comida, por tudo. Para que possamos continuar louvando a Ti e engrandecer o Seu nome, para que possamos incentivar mais pessoas a conhecer a Ti. Em nome de Jesus, amém. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos todos os visitantes. Vocês conheciam essa música? Essa música vocês conheciam, não é possível, né? E foi muito legal saudar os nossos visitantes com essa música que a Letícia e o Pedro cantaram. Então agora a gente vai para a nossa leitura bíblica, e eu sempre falo para vocês que é bem legal a gente marcar a leitura bíblica. Então a leitura bíblica desse mês de julho, que é a última vez que a gente vai ler essa leitura, eu preferi marcar com lápis de cor verde, bem clarinho, não é para riscar a Bíblia, é para marcar bem clarinho com lápis de cor verde, tá bom? Quer dizer, verde eu escolhi, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Quem vai fazer essa leitura para a gente vai ser a Bia. Vamos ouvir a Beatriz fazendo essa leitura bíblica de João
3, do versículo 16 ao versículo 18. Todo mundo já abriu a Bíblia? Em João 3, do 16 ao 18. Se você ainda não abriu, você abre, para um pouquinho o culto, abre e depois coloca para rodar de novo, tá certo? Para você não perder de acompanhar a leitura bíblica junto com a Bia. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse julgado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Acompanharam a leitura da Beatriz? Ótimo! Então tá bom. No mês que vem, que já é na semana que vem, a gente vai ter uma leitura bíblica nova. E quem vai escolher a leitura bíblica nova vai ser o Henrique. Esse mês passado, que a gente leu João 3, 16 a 18, quem escolheu foi o Estevão, lembra? Então, cada vez eu vou pedir para um escolher a leitura bíblica do mês. Mês que vem, eu não sei nem que leitura bíblica vai ser, né? O Henrique é que vai saber. Então, agora, a gente vai memorizar o versículo do mês, que é João 3,16. Inteiro, inteirinho, a gente já está falando inteiro. E quem vai falar inteiro vai ser o Estevão, a Brenda e o Mateus. A Brenda e o Mateus, os dois vão falar o versículo, e o Davi. Agora, a Ana Beatriz vai lembrar pra gente Salmos 27, que a gente falou, que é o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo. Vocês se lembram? Então, a Bia vai relembrar esse, que foi um versículo antigo aí da gente, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar o João 3,16 e depois repetir com a Bia o que a gente já sabe. Então, vou ler João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Tchau. 5. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um beijo, tchau. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Salmos 27, 1a. Salmos 27, 1a. E aí, todos os versículos já estão sabendo? Ótimo, muito bom, muito bom. A gente vai ficar com uma coleção de versículos na cabeça, né? Muito legal. Agora a gente vai fazer a oração de gratidão e súplica. Quem vai fazer essa oração vai ser o Daniel. A gente vai juntar nossas mãozinhas, fechar os olhos para a gente poder fazer a oração agora bastante concentrado com a oração do Daniel, que vai agradecer a Deus pelas bênçãos e pela vida dos aniversariantes do mês de julho. O Joãozinho, o Romeu e a tia Débora e o Samuelzinho. Vamos fazer a oração então agora com o Daniel. Papai do céu, abençoe os aniversariantes, obrigado pela semana, abençoe nossos amiguinhos, amém. Bom, depois da oração do Daniel, a gente vai para a nossa mensagem. A nossa mensagem de hoje, ela fala sobre segredinhos. Nossos segredinhos. Segredo pode ser uma coisa assim boa que está no coração da gente, a gente guarda e tal, mas da maior parte das vezes a gente guarda segredinhos quando a gente tem alguma tristeza, alguma coisa que a gente não quer contar para ninguém, só se fosse para um grande amigo. E para falar sobre segredinhos, eu vou dividir o quadro mais uma vez em duas partes, porque eu vou falar uma história da minha cabeça, que eu inventei, uma história inventada, e depois vou contar uma história da Bíblia. E como eu sempre digo, a Bíblia é um livro interessante, primeiro, porque é a palavra de Deus, né? Lógico. Mas
também porque ele conta a história de homens e mulheres que viveram situações muito parecidas com as nossas. E a gente fica sabendo como é que Deus agiu na vida de cada uma delas. E assim a gente também vai tocando a nossa vida e lembrando das coisas que aconteceram e dos ensinamentos bons que tem na Bíblia. E a nossa história inventada, a história que veio na minha cabeça, começa num lugar que eu sempre gosto de contar história, que é uma floresta. Floresta tem animais, tem bichos, e eu gosto muito de bicho, então eu adoro contar histórias que se passam na floresta. E na floresta, entre todas as aves, tinha uma ave que se destacava. Os tucanos se destacavam e havia um grande orgulho entre eles. Sabe por quê? Porque esses animais, primeiro que eles são lindos, né? Não sei se vocês conhecem um tucano. Quer dizer, eu vou mostrar para vocês aqui, olha, um tucano de perto. Olha que lindo que ele é. Muito bonito. Ele tem um bico maravilhoso. Aliás, esse bico pode ser de várias cores. Ele, às vezes, tem tucano de bico preto e tal. Mas esses animais, eles gostam muito de comer fruta. Aí, por exemplo, está comendo mamão, né? Eles gostam de comer frutas grandes assim, mas também eles gostam de comer frutas menores. Mas acontece que eles não comem só fruta, eles são frugívoros, né? Quer dizer, eles gostam dessas coisas, né? Que eles comem essas frutas. Mas eles comem também sementes, né? E sementinha e fruta mais cortadinha. Mas eles gostam muito de outras coisas que forneçam proteína para eles, porque eles precisam de proteína na dieta. Então, eles comem fruta, mas de vez em quando eles precisam de proteína, eles procuram alguma coisa que tenha proteína, por exemplo, uma perereca, um ratinho, ovos de outros animais, pequenos insetos como aranhas. Eles comem esses pequenos insetos para poder ter proteína. Para isso eles precisam caçar. Aqui até vocês estão vendo também, olha, uma minhoquinha, um insetinho. Ele está acabando de comer essa aranha e vai comer essa minhoquinha aqui. Ou então vermes que eles encontram e eles caçam. E eles são, assim, muito orgulhosos porque eles conseguir essas maravilhas para comer. Então eles precisam caçar. Eles têm um orgulho danado entre a tucanada, que é a habilidade de conseguir essas iguarias alimentares. Todos fazem isso, menos o tucano-tião. O tucano-tião era atrapalhado e ficava sem proteína na sua dieta. Ele morria de vergonha e tristeza, não contou nada para ninguém. Não ia em festa, não se relacionava. Era um segredinho que ele tinha no coração. Ele sempre parecia ser muito chato, mas ele não era chato não. O que ele era triste e complexado, porque tudo que ele queria era ter um amigo de verdade para desabafar, para encontrar uma solução para o problema dele. Afinal de contas, ele não conseguia caçar. E ele ficava sem a proteína dele da dieta. Ele acabava comendo só fruta. E ele tinha que comer um vermezinho, né, de vez em quando. Fazia bem para ele, né, tadinho. E aí, por causa do segredinho do Tião, eu lembrei de uma história de um segredinho que tem na Bíblia. E essa história de segredo está escrita lá em 1 Samuel, de 1 até 2, no versículo 11. É o capítulo 1 inteirinho, até, lembra que esse tracinho quer dizer até, o capítulo 2, no versículo 11. É a história do momento onde essa pessoa chamada Ana faz uma oração e um voto. A oração e o voto de Ana. 1 Samuel 1 até 2, versículo 11. E essa história começa com um casal. Um casal que se gostava muito. Agora, acontece que lá nos tempos de Samuel, né, nos tempos da Bíblia mais antigos, esses povos, eles tinham hábitos diferentes da gente. E esse homem aqui, cujo nome era Eucana, ele tinha 2 mulheres. Uma mulher era Ana, que é essa daqui, que ele gostava muito, muito, muito. Mas Eucana e Ana não tinham filhos, porque Ana não conseguia ter filhos.
E Eucana também era casado com outra moça. A outra moça chamava Penina. E Penina tinha muitos filhos. E Eucana sempre consolava Ana e dizia: Ana, não fica triste. Você não tem filhos, mas eu te amo muito, gosto muito de você. Não tem problema isso. Mas acontece que a famosíssima Penina tinha muitos filhos e ficava chateando a vida de Ana. Fazendo, sabe o quê? Aquilo que de vez em quando a gente faz na escola, eu falo que não é para fazer, que está errado, e todo mundo fala bullying. Ficava chateando Ana e dizendo para ela: você não tem filhos, eu tenho, você não pode ter filhos e tal. E isso era uma tristeza para a pobre da Ana. E Ana guardava esse segredinho de tristeza no coração dela. Era um segredinho. Tudo que ela queria era contar para alguém esse segredinho. Eucana já sabia desse segredinho, mas Eucana sempre consolava ela, mas ela não ficava satisfeita com o consolo de Eucana, do marido dela, tão carinhoso. Então, ela resolveu contar esse segredinho para quem mais escuta os nossos segredos e consegue ser grande amigo nosso. Essa história conta a tristeza de Ana, que era tão grande, que nem o esposo carinhoso dela, Eucana, conseguia alegrar. Esse segredo podia ter sido contado para qualquer pessoa, mas ela escolheu contar para Deus. Então, um dia, ela foi na igreja e começou a fazer uma oração. Só que ficou uma coisa muito esquisita. Porque Ana começou a fazer a oração dela, mas ela estava tão triste, tão triste, tão triste. Era um segredo tão importante dentro do coração dela, que ela começou a orar sem fazer nenhum barulho. Ela orava e não fazia barulho nenhum. Então, ela ficava orando e falando assim: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu queria tanto ter um filho, eu não tenho um filho e tal. Mas isso ela falava no coração. E sabe o que acontecia com a boca da Ana? Ficava assim, sabe quando a gente fala só no nosso pensamento e só a nossa boca mexe? Fica mexendo, mas ninguém ouve nada. Então, uma pessoa que está lá atrás, que vocês estão vendo, que era um sacerdote do templo, o nome dele era Eli, o sacerdote Eli, ele ficou olhando aquela mulher com aquela boca tremendo, falando alguma coisa, mas só para dentro do pensamento dela. Sabe o que o Eli falou? Falou assim: acho que aquela moça ali, ela está meio doida. Ela está falando, mas ninguém ouve nada, ela só fica mexendo a boca, ela está chorando. Acho que aquela moça ali, sabe o que aconteceu? Ela deve ter bebido uma bebida e ela está bêbada. E ele chegou perto dela e falou assim: olha, você não devia beber tanto. E ela olhou para ele e falou assim: não, meu senhor, é que eu estou muito triste, eu não posso ter nenhum filho e eu estou falando com meu Deus. Ele olhou para ela e falou assim: olha, você está pedindo com tanta sinceridade. Você pode voltar para casa que você vai ter o seu filho, eu tenho certeza disso. Deus vai ouvir sua oração. Então, para quem que Ana contou o segredinho dela? Contou o segredinho dela primeiro para Deus, com toda a sinceridade de coração, falando dentro do pensamento e só mexendo a boca, assim com uma vontade de contar mesmo uma coisa que estava atormentando muito a vida dela. E depois de um tempo, a Ana, com muita fé, aliás, vocês se lembram também da história da semana passada, também se falou em fé, né? Se falou em fé. Ela, com muita fé, acreditando naquilo que ela ainda não estava vendo, mas com fé em Deus, e também confiando nas palavras do sacerdote Eli, ela teve um filhinho. E o filhinho dela, ela tinha feito uma promessa. Ela falou: meu Deus, quando eu tiver um filhinho, eu prometo que eu vou criar esse meu filhinho na igreja. Igual a vocês, crianças, que vocês são criados com os ensinamentos da igreja. Então, esse menininho tão bonitinho, ele foi apresentado ao sacerdote pela mãe dele, pela Ana. O nome dele era Samuel. É exatamente o nome do livro onde está essa história. O livro da Bíblia chama Samuel. E o Samuelzinho
ele pequenininho foi apresentado ao sacerdote na igreja. E ele, vez por outra, ia na igreja. Ele acabou sendo criado dentro da igreja. E a mãe dele ficou muito feliz, todo mundo muito feliz. Então, para quem que Ana resolveu contar o segredinho dela? Para o próprio Deus. Agora, eu não queria assim terminar sem antes mostrar isso aqui para vocês. Esse versículo fala o seguinte: você, porém, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 6,6. Essa palavra não está escrita no livro de Samuel. E essa palavra não foi dita diretamente para Ana, mas está escrito na Bíblia e serve para a gente ver que Ana estava certa. Ela foi orar lá no templo, mas ela não ficou orando alto para todo mundo ouvir. Ela, em secreto, orou a Deus. Então, para quem que a gente pode contar os nossos segredinhos? Para o nosso Deus. E o melhor lugar para a gente conversar com Deus é quando a gente está em silêncio, no nosso quarto, quietinho, e ali a gente fala os nossos maiores segredos para o nosso Deus. Eu não sei qual é o segredo, o seu segredo, nem o meu segredo, nem o segredo do amigo. Mas Deus sabe tudo, e certamente se você contar aquilo que está te aborrecendo para o nosso Deus, você vai ver que você vai ter uma solução. Então, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Deus, que é o nosso Pai, ele pode ouvir nossas orações mais secretas. Mas acontece que a história de Ana foi ótima, foi muito legal. Mas vocês se lembram da história da minha cabeça que eu contei, do pobrezinho do tucano Tião? Aí eu contei essa história toda da Bíblia e fiquei pensando que eu não tinha terminado bem a história do Tião, não é verdade? Então, o que será que aconteceu com o Tião? Aconteceu uma coisa muito legal. E vocês vão saber agora o que foi. O Tião conheceu a Mirna. E aí fez uma super amizade com a Mirna e acabou contando para ela, né? E a Mirna acabou ensinando ao Tião como é que caçava. Ela contou para ele que para caçar não precisa nada não, precisa só coragem e algumas técnicas. Então ela ensinou algumas técnicas para o Tião. E aí o Tião pôde voar e caçar e finalmente comer a sua excelente refeição de um vermezinho nojento, mas que dá muita proteína para os tucanos. Eu não como essa porcaria, mas os tucanos comem. Então, que bom que ele aprendeu a caçar. E assim a gente termina a nossa história, tá bom? Às vezes a gente tem assim umas coisas, né, que a gente guarda no coração, que são em segredinhos, coisas que a gente fica triste, mas o melhor amigo para a gente contar nossos segredos é o nosso Deus, em oração, em silêncio, né, de uma forma que a gente conte para Ele com bastante sinceridade. A gente vai ver que a gente vai ficar mais leve, né, da gente ter contado esse segredinho. E Ana está na Bíblia, no livro de Samuel. E aqui na nossa Bíblia Ilustrada, é a história 135. Está aqui, olha. E a história chama Os Pais de Samuel. E quem são os pais de Samuel? Eucana e Ana, tá? Então, depois vocês abrem aí para dar uma lidinha na história, tá? De Ana. E ainda bem que o tucano Tião encontrou a Mirna, né? Bom, em relação ao nosso vídeo lá do início, aquela pessoa de costas no balanço, todo mundo já sabe, né? Tá na cara, era a Maria. A Maria ganhou um balanço essa semana, porque o pai dela que construiu. Foi lá na internet, procurou saber, e aí construiu esse balanço aí muito maneiro para Maria. Então, quando eu for na casa da Maria, eu vou querer sentar nesse balanço para ver se ele é firme mesmo, se ele é seguro, porque eu tô querendo balançar nesse balanço, tá bom? Bom, agora a gente vai com a tia Rebeca cantar a cada momento
a cada momento eu sinto a presença do Senhor, para a gente se lembrar da nossa história, que a cada momento a gente sente a presença de Deus na nossa vida e a gente pode contar para Ele todos os nossos segredos. Então, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, a cada momento eu sinto a presença do Senhor. Terminando então o nosso culto a Deus, eu queria deixar para vocês assim, um super beijo grande, dizer que assim, eu estou morrendo de saudade, mas que a gente vai se ver logo logo, tá bom? E agora quem vai fazer a oração do Pai Nosso para a gente terminar vai ser a Malu. A Malu vai fazer a oração do Pai Nosso. A Malu tá sem um dentinho, tá na idade de perder os dentinhos. Eu também perdi os meus dentes, depois recuperei os meus dentes, mas era muito legal quando saía um dentinho. Então ela tá de janelinha e vai fazer a nossa oração do Pai Nosso. Mãos postas, bastante concentração para a gente acompanhar e repetir a oração junto com a Malu para a gente poder aprender, tá bom? E depois a gente vai receber a bênção linda de Deus através do reverendo Cid Caldas para a gente terminar o nosso culto a Deus prestado com grande carinho, tá bom? Então um beijo grande para vocês, boa semana. Olá, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tchau! E aí, crianças, mais um culto, que bênção, não é? Eu espero que você tenha uma semana muito alegre, viu? Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, tá? E que você em todo tempo perceba como Deus te ama, viu? Eu quero te abençoar agora. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, crianças, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.